Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os 8º anos, do EducaPE. Hoje o tema da aula é a mídia, a arte e a sociedade representados pelo cinema. Todo mundo gosta de filme, né? Tem o seu gênero favorito, tem pessoas que adoram filmes de suspense, de terror, outros adoram filmes de ação, né? Outros filmes épicos, enfim. Mas vocês sabem como começou o cinema? É o que a gente vai ver agora. Foi a partir da invenção da máquina fotográfica, né, que os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, certo? Então, assim, o cinema ele começou com as primeiras... a partir da fotografia, né, com a tecnologia da fotografia e o avanço dessa tecnologia, né, que os irmãos Lumière, que são os grandes responsáveis, eles criaram um aparelho chamado cinematógrafo, né, o que vocês veem na imagem aí, era esse aparelho, essa câmera, que tinha a capacidade de registrar e projetar em uma tela imagens em sequência com o mesmo aparelho. Porque quando a primeira imagem que foi feita, né, em movimento, com sentido de movimento, foi feito com várias câmeras. Né? Então, assim, a partir do cinematógrafo dos irmãos Lumière, conseguiu captar a imagem em sequência com um aparelho só. Então, assim, que facilitou, né, então, a produção e deu início, o pontapé para o cinema. Então, nos primeiros 30 anos, né, da história do cinema, os filmes eram mudos e as cenas eram acompanhadas de legendas para facilitar a compreensão do acontecimento para o público. Então, assim, porque não tinha tecnologia ainda para uma câmera ela captar ao mesmo tempo a imagem e o som. Então, o cinema ele não tinha som do diálogo. Então, as pessoas não tinham. Quando queria mais ou menos falar algum texto, não tinha uma legenda embaixo, né, que contava um pouquinho da história que estava acontecendo e também, né, assim, um diálogo, como se fosse mostrando também um diálogo entre os atores. Né? Então, assim, por mais que o cinema fosse mudo, ele não ficava em silêncio total. Né? Quando o filme estava sendo projetado, tinha a participação, né, na sala de cinema ou de um pianista ou de uma orquestra que acompanhava o filme. Então, ele dava, né, ele tocava a música de acordo com a percepção da cena que ele estava assistindo. Se era uma música mais agitada, uma música mais lenta, também para despertar a emoção do público. Então, a música ela sempre teve esse papel também, mesmo quando o cinema era mudo, ela já acompanhava, né, o cinema. A tecnologia da época ela não permitia a sincronização das cenas dos filmes com os registros sonoros, como eu falei. Né? Então, assim, não tinha câmera que conseguia, nem tecnologia que conseguisse captar a imagem e o som ao mesmo tempo. Né? Então, para resolver a situação, as cenas dos filmes eram acompanhadas por músicas ao vivo, como eu falei para vocês, tocadas ao piano, né? Ou por orquestras, que era escolhido conforme o ponto de vista do pianista sobre o filme exibido. Então, eu já conheceu o filme, então dependendo da cena, ele dava o compasso adequado para aquilo ali, por ponto de vista dele, né? E também isso ajudava a despertar a emoção do público. Aí, nesse momento, foi criado o Vitafone. O que seria o Vitafone? O Vitafone foi a primeira tentativa de automatizar o som dos filmes. Certo? Então, assim, a partir do Vitafone, que foi possível começar, né, a produzir o som nos filmes. Ele consistia num projetor de filme cinematográfico que tinha acoplado, né, um toca-discos. Dessa forma, o filme e o disco com registro de som eram apresentados ao mesmo tempo, né? Mas sincronizar o filme e o som não era algo tão simples assim. Então, eles começaram a utilizar um aparelho chamado Vitafone para sincronizar a imagem e o som. Aí nessa foto que vocês estão vendo aí na imagem, né, é foto dos engenheiros apresentando, né, a máquina, o Vitafone, que seria um Vitafone. E a partir da década de 1920, as primeiras câmeras filmadoras capazes de registrar imagens e som foram inventadas. Então, no início do seu uso era restrito, pois se fosse preciso editar uma parte do filme, o som também se perdia. Então, assim, não era uma tarefa fácil. Então, quando começou a surgir as primeiras câmeras que eram capazes de captar o som, né, então tinha que ter cuidado, porque se fosse editar a imagem fosse
trabalhar a imagem, o som podia se perder. Então, aí você acabava perdendo tudo, né? Porque se a ideia era captar imagem e som ao mesmo tempo, então tem que ter bastante cuidado. Então, aí na foto, vocês veem, é uma das primeiras câmeras, né, que foi criada por Thomas Edison, né, assim, para produção de filme com som. Com o passar do tempo, um sistema duplo foi criado, com uma pessoa responsável pela câmera e outra pelo microfone, o que permitia gravar imagens e sons ao mesmo tempo. O cinema começou mudo, né, apenas com atuação dos atores, sem o som do diálogo, né? Então o som era feito ao vivo, né, nas salas de cinema. Então quando começou a surgir as tecnologias, né, foi primeiro com o Vitafone e depois foram aprimorando. Aí passou também a ter um microfone, né, junto com a câmera para captar o som ao mesmo tempo que a imagem, certo? Então obtinha-se assim dois registros separados, né, que podiam ser editados de forma a não ter prejuízo, porque as primeiras câmeras que produziam o som e a imagem, se fosse editado, você ia perder, né, o áudio. Então, quando foi gravado separadamente, né, com a tecnologia, ao mesmo tempo, mas em câmeras separadas, em aparelhos separados, então você podia editar e não perder um outro. Então, atualmente, as câmeras de filmagem possuem microfones acoplados, né, o que ajuda a dar os efeitos que conhecemos no filme de hoje. Então, assim, as câmeras elas também foram evoluindo, o cinema também foi evoluindo, né? Então, assim, se a gente for observar os primeiros filmes feitos para os de agora, existe muita diferença. Então, assim, a gente vê até, não precisa ir até o ponto dos primeiros, assim, ir tão longe. Se a gente vai pegar um filme produzido na década de 70 ou 80, vai ser completamente diferente, né, dos produzidos hoje. Não só das cenas, assim, você percebe a diferença da câmera, do áudio, de tudo. Então, a tecnologia ela também vai influenciando e vai auxiliando, né, a produção das imagens dos filmes. Em poucos anos, quando já se conseguia conciliar imagem e som, na maioria das produções cinematográficas, a audiência dos filmes aumentou. Então, assim, né, mesmo o cinema mudo, ele fez muito sucesso, ficou bastante popular. Mas quando chegou o cinema chamado sonoro, né, que tinha imagem e som, então, se o cinema já era popular, ele ficou ainda maior. Então, ele ganhou uma repercussão maior, ganhou um público maior, né? Então, assim, o público aumentou e ficou fiel, certo? Então, junto com a produção de grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos, alguns deles, esses estúdios funcionam até hoje. Então, quando o cinema ainda ganhou uma popularização maior, com o cinema sonoro, então, novos estúdios começaram a surgir. Então, se eles perceberam, né? A indústria cinematográfica percebeu que era uma arte rentável, que tinha bastante retorno, estava aumentando o público, então, o que aconteceu? Consequentemente, novos estúdios foram surgindo, novas tecnologias foram surgindo, e tem muitos estúdios que existem até hoje, no início da década do século XX, e tem empresas, indústrias, estúdios cinematográficos existem até hoje, estão nativas até hoje. Né? Então, assim, na imagem vocês até veem, né, a imagem de um logo de um estúdio, né, MGM, que ficou bastante famoso. Né? Antes, toda vez que o filme ia aparecer desse estúdio, tinha a foto desse leão que rugia. Então, que virou uma marca, né, da empresa. Aí, as 3 décadas seguintes, né, até o surgimento e a popularização da televisão, foram chamados da Era de Ouro de Hollywood. Então, assim, a Era de Ouro de Hollywood começou quando, a partir da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, quando as produções cinematográficas da Europa tiveram um declínio, né, por conta da guerra, as produções dos Estados Unidos elas começaram a crescer, né, a se desenvolver mais. Então, é um momento que foi marcado como a Era de Ouro, que grandes filmes foram produzidos, né, grandes atores surgiram, fizeram muito sucesso. Uma das grandes atrizes desse momento, desse período, que ainda hoje ela é lembrada, é da imagem que você está vendo de Audrey Hepburn, que ela ficou famosa mundialmente. Então ela fez grandes filmes, né, grandes produções na época. Então, como Bonequinha de Luxo e grandes outros filmes, né, que o rosto dela ficou conhecido em todo o mundo. Aí, agora a gente vai estudar um pouquinho das linguagens cinematográficas, né? Então, assim,
Um dos primeiros teóricos da narrativa cinematográfica foi o diretor russo Sergei Eisenstein, né, que ele nasceu em 1898 e faleceu em 1948. Ele foi responsável pelo clássico O Encouraçado Potemkin, de 1925. O cineasta apontava a edição e a montagem como o principal fundamento da estrutura narrativa do cinema. Então, assim, tanto a edição e a montagem ele via como o principal, porque não é só você filmar, né, um filme, você tem que montar, você tem que editar. O filme ele não é gravado em sequência, então você pode começar uma cena, né, um filme, a cena 15, depois vai para a cena 5, vai para a cena 20. Então, assim, não tem uma sequência lógica, né, de começo, meio, fim para as filmagens. A sequência que vai ser feita, né, pelo montador e pelo editor dos filmes. Então, e Eisenstein, ele justamente acreditava nisso, né, que a edição e a montagem era um fator principal, né, para a estrutura narrativa do filme. Então, realmente é o que vai dar a sequência, que vai dar a lógica para o entendimento da história. Para ele, a edição de um filme é o processo de sequenciamento das cenas, né, com ou sem a trilha sonora. Então, a edição então, vai dar realmente essa sequência, essa lógica para as cenas. É por meio da edição, da combinação e da sucessão de diferentes cenas que o cinema elabora o seu discurso, certo? Apesar de a história do filme já estar definida desde o roteiro, né, quando se cria o roteiro, é no momento da sua edição que ele toma a sua forma definitiva. Então, Eisenstein, ele falava isso, acreditava isso. Então, assim, por mais que a história já tivesse sido definida pelo roteiro, né, então, assim, era na edição, né, no momento da edição, que ele tinha sua forma final. Então, é na edição que o filme ele ganha seu corpo, seu corpo final, ele ganha a sua forma final. É a partir da edição. O que seria o storyboard? Né? A gente falou um pouquinho da edição. E o que seria o storyboard? Storyboard é um estudo visual das cenas descritas no roteiro de um filme. Existe o roteiro, né? Então o diretor ele acaba tendo, né, como apoio também o storyboard, que seria o desenho, né, em sequência das cenas que vão ser filmadas naquele dia. É como se fosse um quadrinho, mas ele não tem, né, o textozinho que tem no quadrinho. A gente pega uma história em quadrinho, você vê que as imagens elas são desenhadas em sequência, né, e tem um balãozinho com um textozinho. O storyboard é os desenhos em sequência, mas sem o textozinho no balãozinho, é só os desenhos. Então, assim, esse storyboard ajuda os diretores a planejar as filmagens, né, pensando nos ângulos e nas distâncias em que as câmeras estão colocadas. Então, ele vai auxiliar, né, então, na hora da filmagem, o storyboard ele vai auxiliar o diretor, né, para filmar as cenas, para dirigir as cenas do filme. E também é na edição, né, que o diretor define os cortes. Né, também temos, além do storyboard, temos também a edição, né, como falou, que para Eisenstein isso será bastante importante. Então é na edição que o diretor vai definir os cortes e as transições de um filme, né, elementos fundamentais para estabelecer a maneira como o espectador vai entender a história. Tá? Se um filme ele não for bem editado, ele pode se perder, as pessoas podem não entender, né, que história é aquela que está sendo contada. E vai ter aquele olhar assim, de uma transição. Às vezes você percebe, é numa edição que você vê às vezes um personagem que começa numa idade e passa para outra. Então a edição ela vai fazer essa transição e você percebe às vezes o tempo passando para aquela história. E também vai fazer o corte necessário, que às vezes uma cena foi gravada, mas percebe-se que ela não tinha muito sentido. Né? Um corte que foi feito, por exemplo, no filme Coringa, né? Para quem assistiu, tinha uma cena que ele entrava na casa da mulher que ele imaginava que era a namorada dele, mais ou menos assim, um Coringa. Né? E eles gravaram uma cena que explicava, ficou meio sem entender se ela tinha morrido ou não. Fez uma cena, né, que ela estava viva, o diretor contou, mas que não tinha muito sentido para o filme. Então ele foi cortado. Né? Então, porque muita gente questionou e não entendeu. Muita gente assistiu e falou assim, será que ele matou a mulher também ou não? E depois ele explicou. A cena foi cortada porque não tinha muito sentido, né, na montagem. Mas assim, então isso pode acontecer, né? Algumas cenas são gravadas, também podem ser cortadas. Ou também, às vezes,
muitos diretores fazem finais alternativos, eles gravam vários, né, finais e escolhem um para a montagem final, para a exibição no cinema. Certo? Então, cortes e transições característicos da linguagem do cinema são possíveis em razão da possibilidade da edição e montagem das cenas, já que o filme não precisa ser filmado continuamente com a câmera. Então, assim, como eu falei já, o filme ele não vai ser gravado sequencialmente. Às vezes, você pode fazer uma cena numa sala, né, que ela vai ter sequência em outro momento, mas não é obrigatório ser gravado tudo no mesmo dia e na mesma hora. Certo? Então, assim, a edição, né, ela vai ser importante para isso, justamente para dar essa sequência lógica, né, para montar o filme e para o público entender a história como ela está sendo contada. Né, uma das cenas muito famosas, vocês veem na imagem de um dos filmes, né, é Cantando na Chuva, né, de 1952, que é um filme de Jim Kelly, que foi muito sucesso, que ainda hoje muita gente vê essa cena, né, ele cantando e dançando, sapateando na chuva. Foi uma sequência que ficou bastante conhecida, né, e, enfim, é um dos clássicos do cinema. Aí a gente vai estudar um pouco também as etapas de trabalho de um filme, porque o filme também ele é feito por etapas, né, como a gente está falando, não é feito de uma vez, tem o texto, vamos filmar. Não, ele passa por etapas que a gente vai estudar agora, certo? A primeira etapa é a produção do roteiro. Na primeira etapa do filme é a produção do roteiro. Então, é preparar, fazer e construir o roteiro, certo? E o roteiro é um texto técnico detalhado e descritivo, né, do que vai acontecer no filme. Funciona como um guia de filmagem. Ele pode ser dividido em 4 partes: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transições. Então, a primeira etapa, a primeira coisa que se faz para se produzir um filme é produzir o roteiro. Né? Sem o roteiro, não vai se dar início a um filme. Você precisa do roteiro, né, para se guiar, para ver o que é que você vai produzir, para ver o que você vai fazer, tudo. Então, aí uma das cenas também, um dos clássicos do cinema internacional, né, a Top Gun, né, que fez muito sucesso. E dizem até que vão fazer o Top Gun 2 agora, né? Vão produzir o Top Gun 2. Mas, assim, é um filme da década de 80, né? Estrelado por Tom Cruise, né? Que fez muito sucesso. Inclusive, também a música, a trilha sonora foi tocada por muito tempo e fez muito sucesso também. O filme, né, na imagem que vocês estão vendo, é do filme Top Gun. Aí, falando um pouquinho do roteiro, né? O cabeçalho de cena seria o quê? É composto de 3 elementos: ambiente interno ou externo, o local e o tempo. Então, no cabeçalho você vai ver quais são os ambientes, né, que vão ser utilizados para o filme, o ambiente interno ou externo, o local, né, a região, o local que o filme vai ser produzido, e o tempo. Que tempo é esse? Se é um tempo atual, enfim, tudo. O tempo de duração, o tempo da história, enfim, o cabeçalho ele vai ser responsável por isso. E temos também a ação. A ação é aquilo que ocorre na cena e deve ser escrita de forma objetiva, né? O que é que vai acontecer na cena. Então, assim, a ação ela tem que ser objetiva. E outra imagem de um filme importante, né, foi Pulp Fiction, já é da década de 90, foi produzido em 1994 pelo diretor Quentin Tarantino, né? Outro filme também que é um clássico, né? Quem não conhece vale a pena assistir, porque foi estrelado por Uma Thurman, John Travolta, então tem cenas que foram repetidas em outros momentos, porque tem cenas clássicas, né, que ficaram bastante conhecidas. Também a trilha sonora também é outra espetacular parte do filme, né, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Dando sequência, vamos para os diálogos, diálogo dentro do roteiro. O que são os diálogos? São as falas dos personagens, né, o que o personagem fala, que eles falam um com o outro, ou até sozinho, né? E o parent call, que é um recurso usado para descrever uma ação ou uma emoção de um personagem. Então, além do diálogo, né, tem esse também recurso que é o parent call, né, que vai dizer qual é a emoção da ação que o personagem vai ter que interpretar, que vai sentir na época. Também tem a transição, né, que indicam os cortes da cena, certo? E na imagem também eu trouxe para vocês observarem que é o Alto da Compadecida, que é um clássico, né, nosso do cinema nacional, que é baseado na obra de Ariano Suassuna, né, o Alto da Compadecida, um texto que também é teatro, que virou minissérie, e também o filme, né, que fez bastante sucesso e ainda hoje muitas pessoas
utiliza um bordão, não sei, só sei que foi assim, né, que é do personagem, né, João Grilo, do Alto da Compadecida. Então, assim, é um filme que vale a pena destacar. Dando sequência, vamos para cada página do roteiro, ele equivale também, em média, a 1 minuto da obra filmada. Então, ele é composto, quando se cria o roteiro, então, mais ou menos, cada página do roteiro vai equivaler mais ou menos a 1 minuto da obra, certo? Depois que o roteiro fica pronto, é a vez de se fazer o storyboard. O storyboard que eu falei para vocês, né? Que é aquele desenho, certo? Sequencial, que vai guiar o diretor na filmagem, certo? Que é uma parte fundamental para elaborar visualmente as cenas e as ações do filme. Então, quando o roteiro fica pronto, é a vez também do storyboard, fazer o storyboard, certo? Aí, durante a filmagem, o assistente de direção anota numa ficha técnica o que aconteceu durante cada cena, certo? Quando a gente está filmando, depois que o roteiro fica pronto, começa-se a filmar, né? Então, existe também um continuista, né, que é um assistente de direção que vai anotando, certo, o que acontece durante as cenas, né, a fim de promover os ajustes necessários, certo, para depois da filmagem, que é a vez da edição, também o vídeo ganha forma final. Então, assim, que ajuda essas anotações para não se ter erro de continuidade, certo? Ou também de observação. Eu trouxe para vocês uma imagem bastante curiosa. Não sei se quem é do filme O Gladiador, né, que foi filmado em 2000, né, de Ridley Scott, né, que é um filme que é ambientado na Roma Antiga. Enfim, né, que foi um filme de bastante sucesso, mas se vocês observarem, existe uma falha nessa imagem, nesse filme, né, que quando eu assisti pela primeira vez, eu não percebi. Mas se a gente observar, existe um avião na cena. E o Gladiador é Roma Antiga. Nessa época não se existia avião. O avião não tinha sido inventado ainda. Então, tem que se ter esse cuidado de pesquisa também na hora de fazer um filme. Passa despercebido, não diminuir a qualidade do filme, que muita gente não viu, mas sempre tem aquela pessoa com aquele olhar mais clínico, né? Então, assim, o assistente continuista, ele vai ter que ter esse cuidado também, porque existem várias cenas, né, que se ficar curioso, pode pesquisar na internet, erros de continuidade de filmes, vocês vão encontrar uma infinidade, né? Então, tem que ter o cuidado, porque às vezes, um filme chamado Era Uma Vez Hollywood, né, tem uma cena que Brad Pitt parece com o relógio, só que o relógio, na época que o filme foi gravado, não era para ser aquele relógio não existia, né? Então, ou então, o ator, ele, por exemplo, tem cenas que existe um objeto ali, vamos dizer, tem um vaso de flores na cena, com um segundo depois, o vaso some e depois ele volta. Então, porque às vezes as cenas não são gravadas no mesmo dia. Então, esse assistente, ele vai anotar tudo o que acontece, né, na filmagem, para também não ter esse erro, né? Então, assim, para que também na hora da edição, né, ele vai ganhar a forma final e as pessoas saibam do que está acontecendo, o que foi feito até agora. Temos também o set de filmagem. Na imagem vocês veem aí o set de filmagem do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, o set de filmagem é o quê? É o local onde ocorrem as gravações dos filmes, né, que pode ser um galpão, com cenários e camarins, né, assim, um galpão, também pode ser um local público reservado para gravação. Porque às vezes as cenas são gravadas num estúdio, né, num lugar no galpão, mas também tem cenas que são gravadas na rua, em lugares públicos. Então o set de filmagem ele pode ser, né, em estúdio, no galpão, ou também público, reservado para aquilo ali. Certo? É onde vão ser filmadas as cenas. Aí nesse ambiente trabalham diversos profissionais de diferentes núcleos, que são organizados em hierarquias de acordo com as tarefas realizadas, né? Então, temos o núcleo da direção, né, que é o trabalho do diretor, o assistente de direção e o elenco e o continuista, que faz a marcação nos cortes da filmagem. O continuista foi o que eu falei para vocês, que ele vai fazer a anotação do que aconteceu na cena, para que quando a cena for retomada, não tenha um erro de continuidade, né? Por exemplo, tem também um erro de continuidade famoso,
no filme Deadpool, né, que a Arlequina ela tá presa, tem uma hora que ela tá com a mão, mas numa cena ela tá com a mão próxima da grade, e tem outra que a grade parece ser maior, ela tá com a mão mais afastada. Mas são cenas, coisas de segundo, então que o continuista tinha que saber até mais ou menos em que lugar da grade ela estava segurando a mão para não dar esse erro de continuidade. Então ele vai anotar tudo na marcação para o corte das cenas na filmagem, para não ter nenhum erro de continuidade. E se vocês estiverem curiosos, existem muitos, viu? É só pesquisar na internet que vocês vão encontrar vários. Temos também o núcleo de som. É onde trabalham as pessoas responsáveis pelos sons, ambientes e efeitos sonoros. Existem efeitos sonoros que são maravilhosos. Então, a sonoplastia do filme ela também tem que ser bem cuidada e ela é feita nesse núcleo de som, né? Que temos o engenheiro de som, que é o responsável por essa área e trabalha com um assistente e um microfonista, né? Como falei para vocês no início, as câmeras, né, quando começou a se fazer o cinema sonoro, né, tem câmeras que são acopladas com microfone, mas existe um microfonista, né, ele é responsável, ele vai colocar o microfone para as gravações de cenas, e é que vocês estão vendo aí um microfone na imagem, que ele tem um cabo bem extenso, né, e ele tem esse formato, essa forma assim, tem uns até que chamam de poodle, tá? Porque ele vai abafar também os sons externos, os sons da rua, porque quando você está gravando, como eu falei, quando vocês estão gravando uma cena, um lugar público, às vezes tem os sons da rua, nem sempre dá para controlar, som de carro, de buzina, de pessoas passando, enfim, sons que não estão dentro do contexto do filme. Então, às vezes também eles têm que ter essa tecnologia para gravar só o diálogo, o som que está passando no filme e abafar os sons externos. Temos também o núcleo de artes, né? Que é o diretor de arte, ele é o responsável pelo visual do filme, né? Ainda trabalham um assistente de direção de arte, as maquiadoras, os figurinistas, o cenotécnico e o contra-regra, né? Então, assim, o diretor de arte, ele que vai estudar toda a concepção, né, do filme, qual o cenário que vai ser usado, né, a maquiagem, o figurino, né, que vai ser usado para determinado filme. Então, junto com ele, vai trabalhar o assistente de direção de arte, né, maquiadores, né, porque ele concebe a maquiagem, mas vai ter o profissional, né, que vai fazer a maquiagem por determinado personagem, que pode ser maquiagens mais simples, como também maquiagens super elaboradas, dependendo do que for feito, né? Tem personagens que mudam completamente, que você não consegue identificar o ator por conta da transformação da maquiagem do personagem, né? Então tem coisas magníficas. Também tem o figurinista, né, que vai tomar conta, que vai produzir as roupas, figurino que os atores vão usar em cena. Cenotécnico, que vai produzir também o cenário, né, que vai montar o cenário, que vai fazer o cenário, e o contra-regra também, que está lá auxiliando e tomando conta também dos cenários, né, do que vai ser usado em cena. Aí a gente está vendo uma cena, a imagem de uma cena de Avatar 2. Avatar 2 ainda não foi lançado, né, está para ser de James Cameron. Aí você já vê que existe aí um set de filmagem, né, então a quantidade de trabalhadores que estão na cena, né, para se produzir e filmar, né? Então, assim, existem muitos efeitos, né? Às vezes tem cenas que são depois finalizadas na computação gráfica que você não tem noção. Às vezes eles fazem um cenário pequenininho para filmar e você vê gigante na tela. Então, assim, né, existem muitos profissionais que estão envolvidos para a produção. Temos também o núcleo de fotografia, né, que é chefiado pelo diretor de fotografia, né, que determina o tipo de luz, as lentes das câmeras e a qualidade da película. Então, ele vai saber qual é a luz que vai ser usada, que vai encaixar para aquela cena do filme, né? Então, a lente da câmera que vai ser usada, que existem várias lentes, né, que vão dar efeitos diferentes, né? E a qualidade da película, a qualidade do filme, do cinema. Ainda trabalham nesse núcleo o operador da câmera, né, o cameraman, e os seus ajudantes, né, os maquinistas, os eletricistas. Os maquinistas, eles também são responsáveis pelo movimento da câmera. Tem muitas cenas que são gravadas em movimento, então eles têm uma grua, né, que é um aparelho que eles acoplam a câmera e elas podem deslizar
sem dar aquele efeito tremido. Porque muitas vezes a pessoa for andar com a câmera, a imagem pode ficar tremida. Então, eles têm esses profissionais para que mesmo que a câmera esteja se movendo, né, você não veja a imagem tremida, a imagem continua, né, perfeita, a imagem continua estática, dependendo da cena. Aí nós temos a imagem de um filme de Harry Potter, né, A Relíquia da Morte, né, que também é uma cena de set, uma cena de estúdio, onde estava sendo filmada um casamento. Temos também o núcleo de produção. O núcleo de produção, o diretor de produção é o responsável pela logística do filme, né? Então, como cronograma, né? Então assim, ele vai organizar tudo, né? Como vai as primeiras etapas do filme. Depois que o roteiro está pronto, né? O estudador está pronto, então vamos fazer o teste de elenco, vamos começar a fazer a leitura, né, de mesa, a leitura do texto, né, antes de começar as cenas. Então, o elenco ele faz a leitura do texto, né, depois eles têm os ensaios, né, então assim, existe todo um preparo para começar a filmagem. Então ele vai ser responsável por todas as etapas, né, como o cronograma, a negociação com fornecedores, né, enfim, com quem eles vão trabalhar, né, de tudo, até o material que vocês vão utilizar para construir o cenário, né, até o material de maquiagem que a produção do filme vai comprar. Então ele também é responsável por toda essa negociação, né? O tecido que vai fazer o figurino da roupa, né? Então tudo isso ele passa por isso, e também a contratação de pessoas. Então o núcleo de produção também é responsável pela contratação de pessoas, né? E trabalham nesse núcleo também alguns produtores e seus assistentes. Ele vai ser responsável não só por esse cronograma, mas às vezes até por acomodação dos atores, alimentação da equipe, né? Porque imagina, às vezes um dia de filmagem dura o dia inteiro. Então as pessoas, não só os atores, mas todos os envolvidos precisam beber água, precisam comer, né? Então precisam descansar em algum momento. Então a produção, né, o núcleo vai ser responsável também por isso, né? Até por acomodação dos atores, da equipe técnica também, se for fazer uma filmagem em outras cidades. Então todo esse deslocamento, todo esse trâmite, né, esse processo é feito pela produção. Agora nós vamos estudar um pouquinho do cinema pernambucano. Sim, o estado de Pernambuco produziu grandes clássicos do cinema nacional, né? Começando no Brasil, a ausência de uma indústria cinematográfica consistente, aliada ao alto custo das atividades e aos períodos longos de produção, fez com que poucas pessoas se atrevessem, né, se aventurassem a se dedicar à produção de filmes. Porque um filme, para se fazer um filme de cinema, é muito caro, não é um projeto barato. Então, no início do cinema nacional, né, muita gente não se atrevia, não se aventurava a produzir cinema, justamente pela dificuldade que se tinha, né, tanto financeira quanto tecnológica para as produções, certo? Então, aí a partir da década de 1920, há um movimento nas grandes cidades brasileiras, que é incentivando as produções cinematográficas e instalando salas de exibição dos filmes. Então, assim começou. A primeira sala de projeção de filme foi na cidade do Rio de Janeiro, depois foi em São Paulo, e com isso se espalhou por várias cidades do Brasil. Aí na imagem vocês veem a sala de projeção de São Paulo, Bijou Theatre, né, que foi a primeira sala de projeção de cinema em São Paulo, né? Aí, nesse momento, assim, surgiram companhias de cinema como Aurora Filmes, né, Vera Cruz e Olinda Filmes, né? Nomes como Edson Chagas, Gentil Ruiz, Ari Severo e J. Soares merecem destaque em produções de documentários e longas-metragens, né, no Brasil. O longa Retribuição, de Gentil Ruiz, foi o primeiro a possuir um enredo, porque os primeiros filmes produzidos eram mais ou menos de base em documental, né? Então, assim, eram mais cenas gravadas de documentário, de cenas do cotidiano. Então, esse filme, né, de Gentil Ruiz foi o primeiro considerado com um enredo, né, com uma história, certo? Então, as produções nesse período eram em cinema mudo, certo? Por serem fáceis e baratas. Como eu falei, o cinema não é uma arte
barata de se fazer, né? Custa muito dinheiro. E o cinema sonoro, o cinema com som, com diálogo, além da imagem, o som, era muito mais caro. Então as primeiras produções, né, aqui foram justamente no cinema mudo, por ser mais fácil de se fazer, né, exigia menos tecnologia e também por ter um custo menor. Aí, com o surgimento do cinema sonoro, as produções encareceram, certo? E os filmes produzidos eram de melhor qualidade. O cinema regional entrou em decadência. Por conta disso, né? Então, com o surgimento do cinema sonoro, né, com as grandes produções, principalmente no momento em que Hollywood estava, né, produzindo bastante filme que se espalhava pelo mundo todo. Então, o cinema daqui entrou em decadência porque nem conseguia concorrer, né, com os filmes de fora. Aí, a imagem que vocês veem aí, o primeiro filme sonoro, que é The Jazz Singer, né, de 1907, né, de Alan Crowland, né, certo? Que foi considerado um dos primeiros filmes sonoros, né, a ser apresentados no mundo. Ainda na década de 1920, início da década de 1930, foram inauguradas algumas salas de projeção, dentre elas foi o Cinema do Parque, que além de depois ser sala de cinema, também foi sala de espetáculos para muitos espetáculos, né? Está em reforma ainda, mas tá se acabando a reforma do Teatro Parque e depois e o Teatro Parque, por exemplo, na década de 90, 2000, passava, além dos espetáculos de teatro, de música, também passava cinema, e um preço, né, um custo bom. Tinha, acho, se eu não me engano, o cinema do parque na segunda-feira já chegou a ser cobrado o ingresso de R$1. Então, assim, eram filmes também que de qualidade internacional, filmes que passavam num circuito comercial e depois passavam no cinema do parque com preço muito mais acessível. Além do cinema do parque, tivemos o Moderno, o Helvética, o Royal e muitos outros, certo? O Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais realizou também alguns documentários, né, nesse período. Certo? Foram feitas também adaptações do Alto da Compadecida, de Aruano Suassuna. Né? A gente tem a versão mais nova que a gente conhece, que é com Selton Mello e Matheus Nattergalli, mas o primeiro filme, né, foi feito, né, nesse momento da década de 20 e 30, certo? O Alto da Compadecida, de Aruano Suassuna, e também Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em filmes de 35mm. Né? Então, assim, aí na imagem vocês veem o cartaz de Morte e Vida Severina, de 1977, né, que foi de Zelito Viana, que foi também um clássico da nossa literatura, né, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Aí, em meados dos anos de 1960, com o movimento do cinema novo, né, o cinema novo que tinha uma temática mais revolucionária, né, uma temática de cunho social e político, a geração de novos cineastas passou a pensar em filmes que tivessem orçamentos mais enxutos, né, e roteiros focados na realidade nacional. Como tinha uma temática de cunho social, né, e político, então a temática ficou voltada também para o que acontecia aqui no Brasil nesse momento. Né? Então, muitos cineastas nacionais ganharam destaque. E um filme que foi bastante elogiado, que tem grande peso e repercussão, é o filme de Glauber Rocha, Terra em Transe, né, desse momento, de 1967. Então, Glauber Rocha, ele produziu grandes filmes nacionais, assim, ele era, né, no Brasil, e que também ganhou repercussão internacional. E já tinha essa mais temática voltada para a nossa realidade, né, para o que acontecia no Brasil. Aí, o que era uma tendência de movimento cinematográfico, né, filmes de custo mais baixo, né, que não fizesse grandes produções onerosas, que custassem muito dinheiro. Então, o que era uma tendência de movimento acabou ficando famoso, né, assim, né, o mundo todo, em várias partes do mundo. Então, assim, acabou se virando uma tendência, né, uma moda de fazer filmes, né, com a temática mais social, mas que também não fossem grandes produções que se gastassem muito. Né? E Glauber Rocha, uma frase dele ficou muito famosa, que ele falava que o lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, ele tinha essa ideia assim, que para fazer um filme, você precisava ter a ideia e a câmera. Então, você produzia, você não precisava de grandes coisas de grandes produções, de grande, enfim, envolvimento para se fazer. Né? Então,
E hoje, a gente agora vai falar, precisa de uma câmera, às vezes até com o celular as pessoas estão fazendo vídeos, né, de qualidade também, não da qualidade de uma câmera de cinema, são tecnologias diferentes. Mas o que ele queria dizer é assim, se você tiver criatividade e uma câmera, você pode fazer filme sim bom, sem tanto recurso financeiro. Aí no final da década de 1980, né, com a popularização do vídeo, né, as possibilidades mudaram, certo? E com ela a própria linguagem audiovisual. As tecnologias digitais causaram um impacto profundo no tipo de imagem e na forma como elas eram articuladas em novas narrativas da tela do país. Então, assim, a tecnologia também ajudou, né, na forma de se fazer sucesso. Nesse período, na década de 80 mais ou menos, o Brasil também passava por crises financeiras, né, que acabaram algumas produções de cinema sendo reduzidas. Pessoas tinham pouco dinheiro também para ir ao cinema, mas também a tecnologia ajudou, por um lado, de se fazer produzir obras que não se gastasse tanto, né, que deu um impacto diferente, uma articulação diferente para as telas que eram produzidas no país. Certo? Então, alguns filmes, né, foram feitos com uma câmera digital que tinha uma imagem diferente, mas que também ajudou na popularização. Aí, antes pouca gente se atrevia a fazer cinema, justamente porque eu falei das dificuldades financeiras e tecnológicas, né, devido às limitações técnicas e financeiras. Aí, com a facilidade de captação e difusão da imagem em rede, a situação mudou. Então, quando ficou mais fácil, né, assim, a captação da imagem, né, e a difusão das imagens, enfim, ficou mais fácil, né, então muita gente começou a se aventurar a produzir filmes. E uma forma mais viva de diversidade cultural brasileira surgiu, né, a partir desse momento, mostrando suas belezas naturais. Então, a partir desse momento, né, começou-se a criar uma diversidade, né, maior, que o Brasil ele é muito grande, então começou-se a mostrar também as belezas naturais, né, do Brasil, né, os sotaques regionais de cada lugar começou também a aparecer nas películas, né, e permitindo a visão sobre cada canto do Brasil. Então, também uma forma diferente de se contar a história surgiu, né, a partir desse momento, né, dessa facilidade de captação e difusão da imagem. Né? E um filme muito importante nesse período, assim, mais ou menos na década de 90, é o que está na imagem aí, Guerra de Canudos, né, de 1996, né, de Sérgio Rezende. Então, foi um filme, né, que conta a história, mais ou menos, da Guerra de Canudos, né, com grandes nomes. Então, foi um filme que é muito importante para a história do cinema nacional, Guerra de Canudos, né, que foi estrelado por Cláudio Abreu, Tuca Andrade, muitos outros atores de nome, né, que surgiu, e que é um filme de qualidade, um filme importante, não só para o entretenimento, mas até um pouquinho para conhecer um pouco da nossa história. Agora, um filme que merece muito destaque para o cinema pernambucano é justamente esse momento. O filme que merece destaque, certo? Marca esse momento de retomada do cinema pernambucano. Que lembrando que quando, né, começou a surgir o cinema sonoro, né, grandes produções hollywoodianas, o cinema que não podia concorrer caiu em decadência. Então, mas na década de 90, por aí, um filme ganhou bastante destaque, que foi Baile Perfumado, né, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, que foi lançado em 1997. Então, Baile Perfumado, ele marca mais ou menos a retomada do cinema pernambucano. Ele é considerado como se o filme que abriu as portas para o cinema pernambucano novamente, né, um filme de qualidade. Ele, com trilha sonora, é considerado o marco do cinema, né, a retomada que tomou, e teve trilhas sonoras de artistas locais, né, tanto do Mangue Beat, assim como Chico Sainz, Nação Zumbi, Pereira 04, né, Mestre Ambrósio, né, então muitos, até a trilha sonora também resgatava essa cultura pernambucana. E Baile Perfumado, ele conta mais ou menos uma história de um fotógrafo que ele captou imagens reais de Lampião. Então, esse filme mistura um pouco de ficção e um pouco das imagens que foi capturadas na época, né, que ele acompanhou por um momento, por um tempo, o bando de Lampião. Então, ele fez, né, imagens de Lampião
o seu povo, né, os cangaceiros, né, em alguns lugares, né, do Nordeste. Então foi um filme que marca realmente a retomada do cinema pernambucano, e um filme que vale a pena assistir, quem não assistiu. Aí, hoje, a cena audiovisual de Pernambuco inspira o cinema do mundo e dialoga com ele. Então, assim, o nosso cinema produzido aqui em Pernambuco, ele ganhou repercussão nacional. E ele é de qualidade e ele virou também uma marca, né? Então, assim, existem vários filmes. Começou com Baile Perfumado e a gente tem vários, né? Então, é um cinema sólido, né, que tem prestígio em todo o país. E também no mundo. Pernambuco hoje é considerado um dos polos geradores de um cinema vigoroso e de qualidade no Brasil, com uma participação bastante expressiva em festivais nacionais e internacionais, né? Então, assim, o cinema feito aqui, ele, além de ter repercussão nacional, ele também já participou de vários festivais fora do Brasil. Tá? Então, assim, e com grande nome e com grande repercussão. Na imagem, tem um filme bem recente, né, um dos últimos produzidos aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, chamado Bacurau, né, que é um filme que foi produzido em 2009, de Kleber Mendonça Filho, né, e Juliano Dornelles, que é um filme muito bom, porque ele além de mostrar, né, a fotografia, né, nordestina, a região, a forma, o sotaque, as formas que as pessoas falam também é muito característica nossa, né? Os personagens foram bem construídos, né, e fortes, e tem uma temática, tem uma mensagem, né, de identidade mesmo nossa, né, de quem assistiu o filme, de assim, olha, aqui, né, é diferente, assim, ninguém venha brincar, tirando, porque nós tem um sentido de resistência, né, nordestina, pernambucana. Então, é um filme que passa uma mensagem muito importante para a identidade nordestina. Aí também tivemos, no cinema pernambucano, vamos destacar também Cinemas Aspirinas e Urubus, né, de 2005, que é de Marcelo Gomes, Árido Movie, de 2006, de Lírio Ferreira também, e Som ao Redor, né, 2002, e Aquário, de 2016, de Kleber Mendonça Filho. Som ao Redor também ganhou bastante repercussão, e Aquário, que é um filme também mais recente, 2016, que é feito com Sônia Braga, e ele é bem regional, mostra uma moradora de um prédio, né, no bairro de Boa Viagem, que uma construtora quer derrubar o prédio para construir outras coisas, e ela não aceita, ela não vai vender o apartamento dela para ninguém, ali era o lugar dela, né? Então, filmes também que mostram muito a nossa cultura, certo? Então, esses filmes, eles consolidaram uma estética expressa à cultura tradicional local, a cultura tradicional pernambucana, né? As diferenças sociais também gritantes na cidade do Recife e a riqueza visual do sertão nordestino. Então, esses filmes, eles mostram um pouquinho da cidade urbana, né, do Recife, mostra também o sertão, né? Árido Movie mostra também tem cenas belíssimas do sertão nordestino. Aspirinas e Urubus também, né, é ambientado no sertão. Então, assim, e Som ao Redor e Aquário já são filmes, né, ambientados na região, né, metropolitana do Recife. Então, ele vai mostrar, né, a cidade do Recife, a situação, né, as diferenças de classe e também a nossa riqueza visual do sertão, que é belíssimo. Então, são filmes que mostram muito a nossa identidade, a nossa beleza, a nossa maneira de falar, né, a nossa cultura. Ainda merecem destaque Amarelo Manga, de 2002, né, e Febre do Rato, de 2011, de Cláudio de Assis, certo? Também foram filmes produzidos aqui em Recife, né, e merecem grande destaque. Eles Voltam, 2012, de Marcelo Lodeiro também, Ventos de Agosto, 2014, de Gabriel Mascaro, Boa Sorte, Meu Amor, 2012, de Daniel Aragão, Tatuagem, 2013, de Hilton Lacerda, certo? Que também é um filme que merece bastante atenção. Permanência, 2014, de Leonardo Laca. A História da Eternidade, que foi produzido em 2014, de Camilo Cavalcante. Então, são filmes pernambucanos, são filmes produzidos aqui na nossa região, que mostram, né, a realidade, a nossa cultura, que merece grande destaque. Bom, hoje estudamos um pouquinho da história do cinema, né, como ela começou, estudamos um pouquinho do processo como ele é feito,
e o cinema pernambucano, né? A nossa cultura, a nossa diversidade, né? Mostrada Pernambuco falando para o mundo, né? Como já tem a música de Antônio Carlos Nóbrega, Pernambuco falando para o mundo, que mais ou menos é isso. O cinema, nosso cinema pernambucano, justamente, ele mostra a nossa identidade para todo mundo. Até a próxima!